Salut, bonjour! Eu tô falando francês porque eu tô esperando a minha aluna de francês acordar. A gente marcou a aula de manhã, mas ela dormiu. Como sempre, ela tá dormindo. Então, eu vou aproveitar para adiantar meu trabalho e gravar uma devolutiva para vocês um pouco mais detalhada. Pessoas, além dos textos muito pequenos, eu recebi algumas páginas faltando. E eu que estava na sala, então alguma coisa aconteceu. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que vocês confundiram os dois textos. Peraí. Não, eu abri um negócio errado. Calma, só um minuto. Deixa eu abrir o certinho aqui. Não é o bloco de português, é o bloco de produção. Tinham dois textos lá. Um texto era literalmente aqui. Um texto era uma notícia, o outro era uma crônica inspirada na notícia. E aí as perguntas estavam em sequência. Ó. Essa é a notícia. Vamos lá. A notícia de alunos que são flagrados com o celular nos sapatos no vestibular. Uma outra coisa que não ficou clara. Tem um momento em que a gente pergunta como era o esquema. Pouquíssimas pessoas citaram os sapatos. O esquema era esconder sapatos, esconder celulares no sapato, por meio dos quais eles receberiam as respostas do vestibular. Então ficou faltando isso. E aqui, essa é a primeira notícia. Essas perguntas aqui, da 1 até a 2 aqui, são referentes a esse texto. Essa confusão demonstra, não a torpedos, mas ao de cima. Essa confusão demonstra para mim que vocês têm problemas de leitura. Porque o enunciado começa com o jornalista Alfredo Junqueira. O texto 2, que é do Moacir Scliar, o texto 2, que é do Moacir Scliar, ele não está falando sobre jornalista nenhum, porque ele é uma crônica, ele não é uma notícia. Então demonstra que vocês bateram o olho nas duas coisas e simplesmente foram respondendo. Não façam isso. Prestem atenção no que está sendo perguntado em relação a que está sendo perguntado. Eu não posso perguntar para vocês em que orelha eu tenho um alargador e vocês responderem que meu alargador hoje é azul. Aqui, o texto aqui, essas primeiras perguntas estavam se referindo a notícia, e não a crônica. Como eu sei disso? Lendo o começo do enunciado. O jornalista Alfredo Junqueira relata um fato ocorrido durante as provas de vestibular. Aqui não está falando sobre isso, sobre o jornalista. É uma crônica inspirada nessa notícia. Tá? Uma outra coisa, a B teve um problema aqui e muitas pessoas não responderam essa pergunta. Se o fato da notícia lá em cima do primeiro texto era verdadeiro ou falso, como vocês sabem, que é um jornal. Teoricamente, se é um jornal confiável, ele não vai noticiar coisas falsas. Né? Essa aqui também quase ninguém respondeu. A quem o jornalista recorre? Ele não está se dirigindo, a palavra aqui não é se dirigir ao público, e sim recorrer. A quem ele foi, a quem ele foi atrás, como ele investigou a notícia para conseguir publicar aquilo. Ele foi atrás de um policial e de um delegado. Está escrito isso na notícia, aqui em cima, ó. Vamos lá. O delegado Luiz Antônio Ferreira, então quer dizer que ele falou com esse delegado. E mais para baixo fala que ele estava falando que ele analisou o BO policial. Então ele recorreu aos policiais e a esse delegado. Qual o método empregado para fraudar o vestibular? Pouquíssimos de vocês me falaram de esconder celulares no sapato. O método, de forma geral, é esse, de você colocar o celular dentro do sapato. Claro que você receberia mensagens pelo celular, mas o método todo como é que o celular entraria disfarçado. Eles entraram com o celular dentro do sapato. Isso é o principal do texto. Vocês não terem mencionado isso também demonstra para mim, do lado de cá como avaliador, que vocês têm dificuldade de identificar partes principais dos textos, o que a gente precisa corrigir. O crime, faltou detalhamento. O crime tem um nome específico. A gente queria saber o nome específico do crime de fraude. Para o direito, qualquer fraude nesse sentido se chama estelionato. Aqui embaixo, uma outra coisa, aqui não teve grandes problemas.
Mas o que vocês não entenderam foi que a crônica não é uma notícia. Ela é inspirada numa notícia. Eu dei vários exemplos para vocês. É o mesmo que falar, por exemplo, Knuckles é igual Sonic. Isso aqui é uma notícia. Isso é uma crônica. Eles não são exatamente iguais. Muitos de vocês, na parte de produção, me escreveram notícias. Tem que ter um descolamento. Normalmente, a crônica, ela normalmente é uma narrativa e não uma notícia. A notícia em si, ela usa o narrar. Mas a crônica, ela está muito próxima de um conto, estruturalmente, do que de uma notícia. Por quê? Tá, tudo bem, é rápido, mas só porque um texto tem que ser lido rápido, isso não significa que ele tem que ser escrito em 4 linhas. Ou em 3, como eu encontrei. Dizer coisas completas em 3 linhas é muito difícil. E vocês precisam fazer essa separação. Uma crônica é inspirada numa notícia de jornal. Não é a notícia de jornal e não é uma outra notícia de jornal em cima dessa. Se eu noticiar, por exemplo, que um garoto foi assassinado pelos pais, vocês não vão me fazer uma notícia de um outro garoto sendo assassinado pelos pais. Não é isso uma crônica. Vocês vão se distanciar um pouco dessa notícia e vão, por exemplo, falar do apartamento vendo ele sendo julgado pelos próprios pais. Eu tô falando dessas coisas trágicas porque a gente chegou a discutir aqui a violência contra a criança. Para amparar vocês, tem vídeos no Classroom sobre isso, mas enfim. Vocês podem fazer, por exemplo, uma narrativa mais próxima de um conto. Do menino pensando, sentindo antes de morrer, como, por exemplo, eu fiz daquela vaca. Vocês lembram daquela crônica que tem a vaca sendo morta para virar bife? Aquilo é inspirado não só numa coisa que era cotidiana minha, que era, na verdade, o hábito da gente tomar leite com café na sala dos professores, mas também tinha notícias de jornal próximas a mim sobre a carne bovina. Foi na época da febre aftosa, da vacinação. Então eu peguei essa inspiração e eu não copiei ela. Não é exatamente a mesma coisa. Isso só serve de inspiração semântica, em sentido. A forma não é a mesma. Tá? É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, se eu pegasse... Ô mãe, pega o meu Charizard, fazendo um favor. Pega a minha pelúcia é laranja. Minha mãe não vai pegar minha pelúcia laranja, mas vamos lá. Isso aqui é uma crônica, tá? Olha, é um tigrezinho. Desculpa, isso é uma notícia de jornal. Tem a forma de uma notícia de jornal. Tem a manchete, tem a legenda, tem a imagem aqui do lado, tem o lead e o resto da descrição. Se eu for fazer uma crônica inspirada nisso aqui, eu não vou fazer um outro tigrezinho. Isso poderia ser uma crônica. Porque vejam, ó, tem coisas inspiradas no tigre. A crônica estabelece uma relação de intertextualidade com a notícia, ou com alguma coisa cotidiana, e não de cópia. É por isso que eu falei sobre intertextualidade de paródia para vocês, antes da gente falar sobre crônica. Porque, ó, entre isso e isso aqui, eu tenho relações de semelhança, e não um plágio, e não uma cópia descarada, e não um outro tigre. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo mais concreto. Cadê? Eu acho que vai ficar mais óbvio agora, ó. Eu não pedi, vamos supor. Claro que isso é uma onça. Mas se vocês produzissem uma coisa assim como crônica a partir dessa notícia, ficaria muito próximo. Olha ele se olhando, inclusive. Eu preciso me distanciar um pouquinho e muito mais para um conto e para uma coisa que é inspirada, mas que tem outra forma. O formato é diferente. Isso aqui é muito mais próximo de um conto. Bom, era isso a devolutiva, eu espero que vocês tenham entendido. A partir de agora a gente vai desenvolver
mais atividades em relação à crônica, para que isso fique bem fixo na cabeça de vocês, não só o sentido de que é um texto, só um minuto, inspirado numa notícia de jornal, não só que é um texto rápido, porque vem de Cronos, que era o deus do tempo, não só porque pode ser escrito também baseado em alguma coisa cotidiana, mas que o molde de uma crônica ele é muito próximo de um conto, normalmente, e não de uma notícia. Tá bom? Um beijo, um abraço e um aperto de mão.